Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Eu quero ler com você a partir do verso de número 45. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 45. Vamos ler o texto, acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, é diante da tua palavra que nós estamos. Primeiramente, nós te agradecemos por compartilhar da tua mesa com cada um de nós nessa noite. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não esteja necessitado de se alimentar da sua palavra. Por isso, fale ao nosso coração, Pai. Nós precisamos do Senhor. O motivo pelo qual nós estamos aqui é reconhecer essa dependência e amar também a presença do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que cada um aqui esteja atento à sua voz e que o teu evangelho possa compartilhar ao nosso coração verdades a ponto de transformar a nossa vida para a glória do teu nome. E desde já devolvemos somente a ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa mensagem, desse culto e de toda a nossa vida, assim oramos. Amém, amém e amém. Quero falar sobre o retrato da vida. Irmãos, esse texto, ele falou muito ao meu coração nesses últimos dias,
Porque o Senhor me trouxe clareza sobre o retrato da sociedade, da vida, das pessoas. E é muito daquilo que os discípulos viveram no barco. Se você parar para pensar, em sua grande maioria, a vida das pessoas, elas são tomadas pelo medo. A vida das pessoas tem tempestades como os discípulos passaram. A vida das pessoas, elas têm, ou pelo menos pensa ter, uma direção, um lugar para chegar. De alguma forma, o tempo inteiro Deus tenta se revelar, Ele continua se revelando. Ele está no barco da nossa vida, ainda que muitos de nós tenhamos uma imagem errada dele. Mas se você parar para pensar no final, sempre dá certo. A gente sempre fala, pastor, passei muitas lutas, vivi tantas realidades, mas graças a Deus, Deus me honrou, deu tudo certo. Fulano quase morreu, mas graças a Deus está bem. Ontem ouvindo uma pessoa, na verdade sexta-feira, e a pessoa disse assim, eu quase morri no parto, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus foi fiel, Deus me livrou daquela hemorragia. E no final dessa história, os discípulos, eles chegaram em Cafarnaum. Entenda que a Bíblia, ela tem por objetivo despertar em nós ferramentas, solidez, estrutura, base, fundamento para a gente lidar com as tempestades, com as circunstâncias. Como diz em Mateus capítulo 7, nas últimas palavras, a chuva cai para todo mundo, o vento sopra para todo mundo. E nós precisamos de fundamento, nós precisamos de uma base. E o fundamento na vida de um cristão é a palavra, é o evangelho, é onde o nosso coração está, é exatamente aquilo que transformou a nossa vida, é exatamente aquilo que transformou o nosso coração, é isso que nos sustenta, é isso que vai fazer a gente levantar amanhã, uma segunda-feira, e a gente erguer os nossos olhos e colocar o nosso dia na mão do Senhor. É a palavra que vai fazer a gente ter empatia com as pessoas, é a palavra de Deus que vai fazer a gente pregar o evangelho àqueles que cruzarem o nosso caminho. É a palavra de Deus que vai nos sustentar, é a palavra de Deus que vai fazer a gente honrar a esposa, os filhos. É a palavra de Deus, o nosso fundamento, a nossa base, é o evangelho. Mas eu percebo nesse texto, irmãos, mais uma tentativa de Deus, por meio da pessoa de Cristo, em chamar a nossa atenção a ter de uma vez por todas uma vida pautada no evangelho. O texto, em algum momento, ele vai dizer que os discípulos, que as pessoas, elas não tinham entendido o último milagre de Jesus. Esse exato momento que Jesus está com essa realidade do barco, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, e de alguma forma, na próxima história, a gente vê o quê? Discípulos com medo.
Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: até quando eu preciso provar para vocês que eu sou Deus? Até quando eu preciso provar para vocês que eu sou o Filho de Deus? Até quando? Até quando Deus precisa provar para mim e para você que nós fomos chamados a ter uma vida bonita diante dos olhos do Senhor? Até quando? O que mais Deus precisa fazer para você largar essa vida de pecado? O que Deus mais precisa fazer por mim e por você? Para que os casados honrem o seu cônjuge, para que você honre os seus filhos, para que você seja misericordioso, bondoso, compassivo? Até quando? Ou o que mais Deus precisa fazer para provar a sua fidelidade, para provar o seu poder? Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e agora Ele está lidando com uma situação de medo. Eles estavam aterrorizados. Entenda, Jesus insiste com os discípulos dizendo: entra no barco, segue adiante, daqui a pouco eu chego. O texto vai dizer que Jesus então ele vai para um lugar orar. A conta deles partirem pelo mar, o sentimento dos discípulos era um sentimento de demora. Cadê Deus? Cadê o Cristo? Aonde Ele está? Ele esqueceu da gente. Aonde Ele está? Na cabeça dos discípulos, Jesus, que estava aqui orando, Ele estava indiferente às circunstâncias da vida deles. E é exatamente isso que muitas vezes eu e você pensamos: que Jesus está indiferente à nossa dor, que Jesus não liga para a gente, que Jesus está indiferente ao nosso casamento, que Jesus está indiferente às nossas situações, que Jesus está indiferente ao nosso ministério, que Jesus está indiferente à nossa vida profissional. O que Jesus está tentando dizer é que Jesus não estava indiferente a eles, Jesus não estava demorando para estar com eles, Jesus estava no lugar certo, Jesus estava fazendo a coisa certa, Jesus estava ouvindo o seu Pai, Jesus estava relacionando com o seu Pai em oração, Jesus estava intercedendo por eles, Jesus estava em oração. Jesus, Ele não demora. Se tem uma certeza que você precisa sair daqui nessa noite, é que Jesus não é indiferente à sua dor. Não é. Mas essa mentalidade de Deus como funcionário, Ele precisa estar onde eu quero que Ele esteja. Não. Deus não é nosso funcionário, Ele é o nosso Senhor. Ele sabe o lugar que Ele precisa estar, Ele sabe a hora certa das coisas, Ele é dono do tempo, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu coração, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe de tudo. É essa mentalidade que Deus precisa continuar provando. Essa mentalidade de Deus como nosso funcionário ou executor das nossas necessidades gera o que os discípulos sentiram: indiferença, medo, terror. Foi o que eles sentiram. Agora, se Deus não nos precisa provar mais nada, se Deus já é Senhor da nossa vida, irmãos, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, eu sei que Ele está ali, Ele prometeu a sua companhia. Eu posso estar no dia mau, eu posso estar no dia bom, eu posso estar vivendo uma fase ruim, eu posso estar num dia que, enfim, o melhor dia da minha vida. Eu sei que Ele está ali, eu sei que Ele está vendo o meu coração, eu sei que Ele continua cuidando de mim, eu sei que Ele está presente. Por quê? Porque Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. E nada além do Filho de Deus
vivo, ressurreto. Entenda isso. Agora, a mentalidade errada gera uma imagem errada. Você não enxergar Deus como o Senhor faz você enxergá-lo numa imagem ou num lugar que não é Ele ou não é dele. Por exemplo, tem gente que acha que Deus é banco, só pede para suprir recurso ou coisa material. Tem gente que acha que Deus, na pessoa de Cristo, se resume a um curandeiro, que o papel dele é só curar doença. Qual a imagem que você tem de Jesus? Quem Ele é? A Escritura, ela vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é nada além do que o Filho de Deus. E como Filho de Deus, se precisar curar, Ele tem poder para curar. Se precisar prover, Ele tem poder para prover. Mas Ele é Senhor. A gente não serve a Ele por aquilo que Ele pode nos dar. A gente serve a Ele por aquilo que Ele é. E quem Ele é? Ele é o Filho de Deus. E isso precisa ser suficiente para mim, para você. Basta, é suficiente Ele ser Senhor da nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Entenda uma coisa: se Deus não te der ou não nos der mais nada até que Ele volte ou até que Ele nos leve, nós já temos motivo suficiente para servi-lo por toda a nossa vida até o nosso último fôlego. Ele não precisa dar mais nada. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Ele não precisa provar mais nada. Ele é Deus. Agora, essa mentalidade, quando Jesus Ele está chegando no barco, o que eles acharam que Jesus era? Um fantasma. A falta de percepção ou a lente errada de quem nós somos em Cristo e de quem Ele é em nós, faz a gente enxergar nele o que Ele não é. Ele não é curandeiro. Ele não é banco. Ele não é uma moeda de troca. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Os discípulos olham para Ele e ficam com medo, por quê? Porque não enxergaram o Cristo, não enxergaram Jesus, não enxergou aquele que tinha provido através de pães e peixes, enxergou um fantasma, uma imagem errada, que gerou um medo infundado. Isso quer dizer que tem muitos medos da nossa vida que não tem fundamento. O texto não vai dizer, nesse exato momento, que eles estavam com medo da tempestade. Eles ficaram com medo de Jesus. Eles viram, acharam que era um fantasma e ficaram aterrorizados, diz a Escritura. Tem muita coisa que eu e você vivemos no retrato da nossa vida que é um medo sem fundamento. Ele é só um pensamento, ele é só uma coisa que não precisava ter, não tinha necessidade de ter. Ele não tem um fundamento, ele não tem uma raiz, ele não tem um porquê, ele não tem um propósito. Ele é mentiroso, ele é um medo infundado, é através de uma imagem errada. Mas quem que tem isso?
Quem não enxerga Deus na pessoa de Cristo, Ele como Senhor, Ele como Filho de Deus, porque se Ele é o Filho de Deus, nós descansamos nele. Nós não precisamos de mais nada. Eu posso estar vivendo o que for, eu olho para Ele, eu sei que Ele é livramento, eu sei que Ele supre necessidade, eu sei que Ele supre vazio do coração, eu sei que Ele é consolador, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é o guarda que não dormita e não dormitará. Eu sei que Ele é socorro bem presente, eu sei que Ele é médico dos médicos, eu sei que Ele é Senhor dos senhores, eu sei. Um medo infundado. Agora, uma coisa que a gente sempre fala, mas cabe na palavra e é um fato, é que a gente também esquece da forma como Deus se revela ao nosso coração. Em algumas vezes ele se revela por meio de circunstâncias. Um dia desses, eu não sei se eu contei isso aqui, mas eu tenho 4 filhos, 3 nascidos e 1 5 meses, minha esposa está. Eu tenho uma filha de 3 anos, ela se chama Lara. E um dia desses, eu não me lembro a situação, mas eu disse para ela não, e ela chorou, e ela ficou triste, e ela entrou para o quarto, e ela ficou chateada comigo. E então a Isa, minha esposa, veio me procurar e falou: amor, pensa melhor. Ela está lá, está sofrendo, está chorando. E eu falei assim: não, isso já está resolvido. Ela falou: amor, mas ela está sofrendo. Eu falei com a Isa assim: amor, mas quem disse que eu tenho o direito de isentar o sofrimento da minha filha? Quem disse que o sofrimento não faz parte do que ela precisa para a vida? Eu não estou dizendo, uma coisa é você gerar sofrimento, uma coisa é você ser maledicente, outra coisa é você querer que as pessoas não sofram. Aonde você não pode escolher, aonde você não tem o controle da situação. Eu falei: quem disse? Até os nossos filhos, em alguns momentos, se necessário, eles precisam aprender a lidar com o sofrimento. Porque é nas circunstâncias que Deus se revela. Eu não sei, mas vai que ela está lá na escolinha, lá no Kids da igreja, e a tia do Kids vai dizer assim: olha, coloca aqui no papel um pedido de oração. E ela vai colocar o pedido de oração daquele dia, que seja que sirva apenas para se tornar pedido de oração, mas que Deus fale com ela. O que estava agitando os discípulos era o mar, ele estava agitado, chovendo, tempestade. Aquilo que para eles era tempestade, para Jesus era o acesso. Jesus não foi dentro da água, Jesus não foi pelo ar, Jesus foi sobre as águas. Exatamente o que gerou preocupação, exatamente o que gerou medo nos discípulos. Jesus usou do medo, daquilo que era medo, para chegar até eles. Jesus se revela por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio da circunstância. Quem somos nós para querer excluir o sofrimento da nossa vida? Faz parte. Eu não estou dizendo caçar sofrimento, eu não estou dizendo entrar em bagunça da vida para que você tenha consequências de sofrimento. Agora,
as circunstâncias da vida e as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. E é nessas ocasiões que Deus se revela. É nessas ocasiões que Deus deixa de ser funcionário e Ele passa a ser Senhor. É nessa ocasião que a gente para de buscar um Deus coach e a gente passa a buscar um Cristo que é Deus. É nessas circunstâncias que a gente para de achar que Deus faz tudo o que a gente quer e a gente entende que a gente não foi feito ou chamado para nada além, senão para glorificá-lo com toda a nossa vida. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. Quem somos nós? Jesus chega no barco. Cada vida aqui é um barco. Cada família aqui é um barco. Ele chega. E ele chega e resolve. Ele resolve. Ele coloca as coisas no seu lugar. Ele não chega dizendo mar acalme, ele chega dizendo discípulos acalme. Ele sabia que o desespero interno era maior do que o externo. A alma que estava agitada mais do que o mar. Da mesma forma que tem muita gente sentindo um medo infundado, tem muita gente com tempestades internas maiores do que as externas. Irmãos, o evangelho é simples. É por isso que Jesus ele chega e resolve. Ele resolve. Isso poderia dar uma bagunça. Eu já citei aqui um exemplo. Por exemplo, eu chego em casa às vezes, irmãos, a Isa está com um bico desse tamanho. Marido sabe, né? Fala, amor, o que está acontecendo? Não, amor, outra hora, não quero conversar agora. Fala, amor, o que está acontecendo? Ela entra para a cozinha fingindo que está fazendo alguma coisa porque ela não quer conversar. Eu falei, não, fala comigo, ué. O que está acontecendo? Não, amor, não, outra hora a gente conversa. Eu falei, não, a gente vai dormir com esse demônio aqui não, vamos resolver o trem. Não, amor, não gostei do jeito que você falou comigo hoje à tarde, não gostei lá na casa da minha mãe, um exemplo que você deu, não gostei daquela brincadeira, não gostei. Eu falei, ok, amor, eu não tenho outra coisa senão te pedir perdão, ué. Me perdoa, não vou falar mais desse jeito, prometo para você. Eu quero te fazer feliz, eu não quero te incomodar, eu não quero fazer você ficar triste, eu não quero. Você me perdoa, a forma que eu falei, olha aqui nos meus olhos, você me perdoa, eu te amo. Na hora, irmãos. Ela, claro, amor, perdoa, claro que eu te perdoo. A gente se abraça, eu pego as mãos dela, a gente ora. O diabo é envergonhado. Uma coisa que poderia virar uma coisa pequena, uma tempestade pequena, poderia gerar uma coisa. Daqui a pouco está um jogando passado do outro na cara. Aí daqui a pouco o filho está vendo os pais brigando, começa a chorar. Aí daqui a pouco o vizinho diz, ah lá, diz que é pastor. Aí uma confusão. Um negócio desse tamanho, simples de resolver. O evangelho é isso, irmãos. É você amar o Senhor de todo o seu coração. É você amar o seu próximo como você se ama. É você ter empatia. Sabe, amanhã, segunda-feira, é você chegar no seu trabalho e ser o mais educado com as pessoas. Sabe o que é o evangelho? É você ainda hoje mandar uma mensagem para os seus pais, dizer, pais, é só para dizer que eu amo vocês. É você honrar os seus pais. Sabe o que é o evangelho? É isso. Esse é o evangelho, é simples. É por isso que Jesus ele chega, ele resolve. Ele não precisa de muito, ele não precisa de muito tempo, ele não precisa de muito recurso, ele não precisa. Ele é simples. Ele dá uma palavra para acalmar o coração dos discípulos. Ei, acalma, eu estou aqui. Coragem. Ele vai dizer no texto. Tem muita gente aqui sofrendo mais do que deve. Tem muita gente aqui
permitindo descer lágrimas que poderiam ser poupadas. Basta ser crente. Se é para pedir perdão, peça. Se é para liberar, libere. Viva uma vida bonita. O Evangelho nos convida a viver essa vida bonita, irmãos. Não fala mal de ninguém. Sirva a sua igreja local. Tenha empatia. Ajude o necessitado. Honre os seus pais. Busque o Senhor na sua palavra. Ore sem cessar. Prazer. Evangelho de Jesus. É só isso. Não, a gente está no barco da nossa vida, vivendo os retratos da nossa vida, tudo bagunçado. Olha para Jesus, não é Jesus, a gente não enxerga quem Ele é, tudo bagunçado. Ele entra, a gente não reconhece, é medo, mas Ele disse que vinha, mas agora eu acho que Ele está demorando. Mas Ele não devia estar lá. Mas quem somos nós para dizer que Ele não devia? Quem somos nós para que Ele prove mais alguma coisa? Simples. Jesus entra no barco e onde eles chegam? Em Cafarnaum. Porque o destino deles não era o fundo do mar. Era Cafarnaum. É por isso que às vezes na nossa vida, diante de tanta bagunça, a gente fala assim, não é que deu certo. Deus deu livramentos, teve uma situação chata, mas resolvendo. Mas a gente não percebe isso na hora. É porque Deus nunca deixa de ser fiel. Ele nunca perdeu o controle. Mas Ele não quer que a gente reconheça isso só no final. Irmãos, a gente pode desfrutar dessa fidelidade, desse descanso no caminho, no barco. A gente não precisa esperar chegar em Cafarnaum para a gente dizer, não é que deu certo, não, já tinha dado. Ele não foi fiel no último minuto, Ele foi fiel o tempo inteiro. Ele não estava no lugar errado e agora Ele chegou no lugar certo. Ele sempre esteve no lugar certo. Ele sempre teve. O convite bíblico nessa noite é para que haja descanso no nosso coração, é para que a gente saiba que Ele nunca deixou de estar no barco, é para que a gente saiba que Ele nunca perdeu o controle, é para que a gente saiba que Ele nunca é um fantasma, Ele sempre será Deus. É para que a gente saiba que Ele nunca demora e Ele nunca é indiferente à nossa dor. Ele é sempre fiel. Ele é início, Ele é fim, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é médico quando precisa ser, Ele é Senhor quando precisa ser, Ele é advogado quando precisa ser. Ele é Deus. Ele é Deus. Descansa. Para de arrumar bagunça para a vida e põe pecado e maledicência e ira e fica nervoso e xinga e fala o que não deve e age por impulsividade. Tira isso. É simples. Para de arrumar fusaca para a vida. Para quê? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Sirva o Senhor com piedade, com devoção. Quantos entendem essa palavra nessa noite, em nome de Jesus?